Olá pessoal, a nossa reflexão hoje é: Deus não existe. E aí as pessoas podem se assustar, como assim? Fica comigo até o final do vídeo e você vai entender. Eu tenho um monte de situações, um monte de senãos à teologia de Caio Fábio. Mas ele falou uma coisa muito importante e que o Evangelho também diz assim. E se você ler a Bíblia e conhece, vai perceber que isso é a mais pura realidade. Deus não existe. Deus é. Dizer que Deus não existe não é o mesmo que dizer não a Deus. Deus não existe, o que existe sou eu. O que existe é esse canal de YouTube, o que existe é esse celular, o que existe é você, o que existe é o ventilador, o que existe é o planeta aí, os objetos. Isso existe. Deus não existe. Deus é. Tentar provar Deus é coisa de religioso, de ateu frustrado, de descrente, de gente ingênua que com boa vontade fica discutindo aí em debates infinitos se Deus existe ou não existe. Prova a existência de Deus, em especial nas faculdades. Um monte de cristãos e filhos de cristãos vão para a faculdade e entram em parafuso, porque encontram professores ateus, pessoas que falam que Deus não existe, e aí eles começam a se degradar e alguém já falou, prova que Deus existe. Se você provar que Deus existe, então eu vou acreditar. Um Deus que se prova não é Deus, é um ídolo. O que se prova são as imagens, o que se prova são os ídolos. Quem existe é Maomé, quem existe é Buda, quem existe é Confúcio, quem existe é Platão, quem existe é Sócrates. Quem existe são esses ídolos que se carregam por aí, pelo país afora e pelo mundo. Essas imagens, essas esculturas existem. Deus não. Deus não é um ídolo. Olha o que é que diz em Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, para a realização, para a satisfação pessoal. O Deus é o ventre. Para a confusão deles que só pensam em coisas terrenas. Deus não existe. Deus é Deus. Deus é. Ele não existe porque Ele é criador da existência. Nele todas as coisas passam a existir, mas Ele não existe em nenhuma delas. As pessoas querem o Deus como um ventre, um gênio da lâmpada, para que possa atender seus caprichos e desejos. Por isso que quando vem as adversidades, ficam frustradas, outros abandonam a fé, que na verdade não era fé, era uma crendice, porque a fé é relacionamento. Em Êxodo 3,14, quando Deus fala para Moisés libertar o povo de Israel, ele fala assim, mas como é teu nome? Me diz, porque na cultura que Moisés foi formatado, a egípcia, quando se falava o nome do Deus, entendia-se que estava invocando para que aquele Deus atendesse e realizasse o pedido, o desejo daquela pessoa, para que pudesse controlar. O que é um ídolo? O ídolo é aquilo que eu controlo, que eu ponho lá no altar, que eu ponho na estante, eu faço um altar para ele, eu invoco para que ele me atenda. Se ele não atender, eu cubro a imagem, eu escondo, eu não quero mais aquele, eu procuro outro que é das causas impossíveis, o outro que é o do dinheiro, da prosperidade, de qualquer outra coisa. Isso é o ídolo. Manipulado por mãos humanas. Esse é o ídolo, esse existe. Deus não, Deus é. Deus não é manipulado por ninguém. Deus não se deixa Deus não se deixa ser controlado por ninguém, porque Ele é Senhor do universo, e os céus dos céus não podem conter. Ele diz o texto na palavra de Deus, no salmista, o salmo diz que a nuvem, a terra, são o pó dos seus pés. Uma maneira metafórica para dizer que Deus não fica preso a mãos humanas, a templos humanos. O Senhor habita nos nossos corações, quando nós passamos a recebê-lo. Pedro rejeitou a veneração que muitos supregam hoje depois de morto. Mas em vida, Pedro e Paulo rejeitaram. Lê a Bíblia. Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Cornélio era um centurião da corte romana. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Se Pedro não aceitou ser venerado e adorado em vida, com certeza não ia gostar do que fizeram com ele depois da morte. Cornélio ouvia a fama de Pedro, que até a sombra de Pedro curava. Então ele falou, esse é homem de Deus, esse é santo, eu tenho que me prostrar a ele. Pedro falou, levanta que eu sou homem. E Paulo fez assim o mesmo, em Atos 14, de 13 a 15. Quando Paulo está viajando ali, próximo à Turquia atual, Licaônia, Derbe, Listra, cidades ali, Tessalônica. O que aconteceu? Paulo havia curado um homem. E aí as pessoas ficaram espantadas, dizendo, os deuses estão presentes
entre nós. E aí vem uma grande multidão, sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo boi, touro, grinalda, queria sacrificar eles. Aí Paulo, ouvindo isso, mas Anabé rasgou suas vestes, falou, não, nós somos homens, somos sujeitos às mesmas paixões, nós comemos feijão como vocês. Nós estamos anunciando que vocês se convertam dessas vaidades. Olha o que Paulo chama de idolatria, de vaidade. Se convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Deus é inefável, é indescritível. Ninguém explica a Deus, tem até um hino, né? Ninguém explica a Deus. Nesse sentido ninguém explica. Porque Deus está para além da explicação. Deus não está preso dentro da Bíblia. A Bíblia revela o homem que se encontra com Deus e vai caminhando. Revela o plano de salvação desde lá do Éden. O paraíso restaurado, em Cristo se consumando. O plano perfeito de Deus. Mas a Bíblia não fala tudo sobre Deus, porque Deus não cabe num livro. Deus não cabe nem na Bíblia, Deus não cabe na igreja, Deus não cabe na religião, Deus não cabe na minha mente. Deus não tem princípio, meio e fim. E a nossa mente tem dificuldade de conceber algo que não tem princípio, meio e fim. Todas as coisas existem nele, mas ele não existe em nenhuma delas. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E a nossa mente é limitada. Por isso que ele fala em Apocalipse 1:8. Presta atenção. Eu sou o alfa, eu sou o primeiro. Eu sou o ômega. Não é alfabeto grego. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele é o primeiro e o último. Para ele, tanto faz ser o primeiro e o último, porque ele não está preso nesse espaço-tempo nosso presente, passado, presente e futuro. Ele não está preso nisso aí. Ele é. Ele não existe nisso. Ele é. Todas as coisas existem nele, mas ele não está em todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 1:8. É o que era, passou. Ele é atual e ele há de vir. Então ele era, é e há de vir. Antes de todas as coisas criadas, ele já é. Se isso vai te deixar maluco, você precisa parar para entender o quanto nós somos pequenos, mas um Deus que é tão poderoso, que é infinito, que é inefável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, nos ama, habita no nosso coração. Um Deus tão poderoso se esvaziou em Filipenses 12:2 e se fez homem. Até hoje é isso, tentar ter um ídolo, é tentar explicar a divindade, tentar a ideia de que se eu me esforçar eu vou receber algo. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz e ele falou, está consumado. Não precisa subir escada, não precisa pagar promessa, colocar imagem nas costas, imagem no altar, imagem no quarto, imagem onde tiver. E outra coisa, tem gente que fica, tira a imagem, tira a imagem. Se tirar a imagem daqui, mas não tirar daqui, não resolve nada. Pede a Deus para tirar a imagem daqui. Pede a Deus para tirar a imagem daqui. Se converta e se volte para Ele. Ele é Espírito, João 4:24. Importa que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Você precisa dar o salto de fé, pisar no vazio, encontrar o chão da existência nele, o alicerce da caminhada com Cristo. Fé não é acreditar, que isso até os demônios acreditam, é se relacionar com Ele, é caminhar com Ele, é viver para Ele, é se encher dEle, por meio do Espírito Santo que Ele deu para aqueles que creem, para aqueles que confessam, para aqueles que amam, para aqueles que perdoam, para aqueles que já abraçaram o Evangelho, que foram abraçados por Cristo, que não precisa ir para lugar sagrado. Sagrado é o quarto, senta lá. Ele falou, vai ao teu quarto, Mateus 5, vá e ora teu pai que te vê em secreto, teu pai te recompensará. É fácil ir lá, eu compro passagem e vou de ônibus, eu vou no caminhão, eu vou de avião, eu vou andando se eu tiver saúde, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, eu vou em cima de um jegue. Difícil é ir para o quarto, se quebrantar diante de Deus, confessar seu pecado e orar. Mas Deus é Espírito. Ele não precisa de cidade sagrada, nem Lapa, nem Meca, nem Jerusalém, nem Aparecida, nem qualquer outro lugar, nem templos, nem nada. Deus é Espírito. E de onde você estiver, até do fundo das profundezas do inferno, diz o texto, em Jonas, que estava no ventre da baleia,
clamou a Deus e Deus o ouviu. Não importa a situação, não importa a distância, não importa onde você estiver, o que você fez, as cagadas que você fez, se você se converte de coração, se você confessa, Ele te ouve, te acolhe e te perdoa. Mas é necessário arrependimento. Ou você vive Deus pela fé, ou então vai morrer seco, procurando Deus aqui e ali, tentando provar Deus. Ah, mas o sol, olha a natureza, olha o rio, e o mar que enche, e todo dia chove, e os rios vão para o mar e não se enche, e o universo, e a sincronia do universo, e o dia de 24 horas, e as estações do tempo, e como criou, e como fez, e isso tudo é um grande relógio que precisa de um relojoeiro, certo? Beleza. Mas ou você vive Deus pela fé, ou vai morrer seco, tentando provar Deus, tentando provar, como diria o filósofo, penso, Descartes, penso, logo existo. Eu penso, por isso que eu existo, mas Deus é. Deus não existe, Ele nunca foi visto por alguém, diz o texto da palavra de Deus em João 1,18. Mas o Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, este o revelou. Não sabendo nada, mas entendendo tudo, por causa da revelação do Pai, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus é. E esse que é, Ele quer manter um relacionamento comigo e contigo. Abra o coração para Ele. Não se prenda aos ídolos. Não se prenda a nenhum tipo de representação. Ele não é representado por nada, porque Ele é criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos dê uma semana de paz.